Salve, salve família Varzagrandense. Hoje no nosso É Desse Jeito Que Eu Creio, nós estamos recebendo uma das autoridades do município de Varzagrande. Eu estou falando dele, Caio Cordeiro. Seja bem-vindo, Caio, ao nosso É Desse Jeito Que Eu Creio. É desse jeito. Que honra, Caleb. Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui, revendo amigos, você, Dalmir Ferreira, que tem uma história com a gente aí muito boa e dando essa oportunidade pra gente estar aqui nesse podcast. É desse jeito que eu creio. Maravilha. Isso é muito bom. Eu fico feliz, parabéns pelo estúdio, obrigado pela recepção e que continue atingindo o máximo de pessoas aí e contando histórias como vocês têm feito aí. Melhorando cada dia, né? Esse é o foco, né? Maravilha. Esse é o foco. Caio, antes da gente falar sobre, né, a nova gestão aí que está em Varzagrande, falando aí da prefeita, do vice-prefeito, falando da correria de vocês, né? Quero perguntar para você sobre o início, né? Quando você começou aí, na verdade, na comunicação. Quero saber de você, qual foi o seu primeiro sonho? Foi ser um parlamentar ou foi estar aí na comunicação aí? Hoje você é uma referência aí em toda a cidade, aliás, em todo o estado, né? Eu posso dizer o seguinte para você, primeiramente. Eu comecei na comunicação, okay, certo? Então, eu começo com 14 anos no rádio, né? Participo ali da rádio e aí depois eu tenho a oportunidade de ir para uma outra emissora, começo ali um trabalho, você entendeu? E aí veio no coração, falei, meu sonho é ir para TV. E aí eu me doava pro rádio, fazia um trabalho voluntário, e eu falei, eu quero muito ir para televisão, sabe? E aí eu me recordo muito bem, já contei essa história várias e várias vezes por onde eu passei. Eu me recordo muito bem que Deus um dia bradou no meu coração e falou bem assim: faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Entendeu? E aí ali eu me ingresso na faculdade, começa ali o primeiro semestre, e eu me lembro que teve um curso, né, ministrado pelo seu Dalmir. E aí ele começa isso. E aí o Dalmir começa a cooptar algumas pessoas ali. Sim. E eu ali no meu cantinho, quietinho, né, e tudo mais. E ele ministrando, fazendo, até que um dia nós fomos no aeroporto de Varzagrande, né, porque o aeroporto é nosso. E aí eu fui fazer uma matéria e cada um tinha que sugerir uma pauta e fazer a gravação. E aí eu coloquei bem assim, olha, eu quero falar sobre de quem é o aeroporto. Aí o Dalmir falou, não, a pauta é boa. A grande dúvida de muitas pessoas é se o aeroporto Marechal Rondon, localizado na Avenida João Ponce de Arruda, no Jardim Aeroporto, em Varzagrande, é de propriedade de Cuiabá ou de Varzagrande. Vamos saber da população o que eles pensam sobre isso. Boa. E aí a gente foi lá gravar, eu me lembro até hoje. Eu comecei ali a fazer enquete, fiz a minha passagem. Aí naquela hora ali o Ferreira olhou e falou, até que você é bom. Eu me lembro, ele falou, guri, onde que você tava? Ele ainda falou assim pra mim, eu falei, eu tava aqui. E aí, nesse momento, começa ali todo aquele aparato, o curso. E aí, nisso era pra começar um programa. O programa deu certo, só que eu sempre fui de aproveitar as oportunidades. Um dia eu tava em casa, no rádio, né? Eu já trabalhava no rádio e eu sabia que um dia Deus me daria a oportunidade. E aí eu me lembro que o Ferreira me ligou e disse o seguinte, vai ter uma pauta na Assembleia Legislativa. Sim. E aí, se você quiser ir lá participar para gravar, você pode ir. É só pra gente cobrir lá, não tem pagamento não, se quiser você vai lá. Sim. Aí eu falei, cara, eu topo, porque você tá aprendendo tudo, mas eu falei, eu topo. Sim. E nessa história de ir lá, fazer a cobertura, ele me dando todos, e eu perguntava pra ele, e agora quem que eu entrevisto, quem que eu vou falar, ele me dando todo o direcionamento ali. Aí eu me lembro que ele falou, Caio, eu tenho uma boa notícia pra você. Ele, qual? A tua matéria vai passar na TBO, porque o repórter da TBO não pôde vir. Olha aí. E aí vai ter que passar lá. Naquele dia, o Damir, eu acho que ele vai se lembrar disso, no dia que exibiu a matéria, as duas TVs assistiram. O SBT e a TBO, os dois. Um do programa que eu tinha gravado, que era do Onofre na época, e o pessoal lá do SBT.
E eles me ligaram, né? O Dalmir passou o contato, tentaram contato comigo. E eu marquei com 1 hora de diferença as entrevistas. Aí. Marquei um meio-dia e outro 1h. Rapaz, mas a porta abriu assim, mas abriu de vez abriu mesmo. de né? vez. Só que eu tinha um negócio comigo. Eu tinha feito propósito com Deus. Falei, não aceito ser estagiário. Nada contra estagiário, mas eu não queria ser. Entendeu? E aí, eu me lembro que o SBT me fez a proposta na época, né? A gente vai ver lá, depois vamos passar certinho, me passou as condições. Sim. E aí depois eu fui na TBO, me passaram e falaram, não, você já vai ser repórter aqui e tudo mais. E aí eu falei, quer saber, eu vou começar de baixo. Eu vou começar ali para crescer, onde vou ter a oportunidade de poder fazer mais. E aí é nesse momento que eu acabo aceitando a proposta da TV Brasil Oeste, vou para lá, começo um programa lá do Onofre, entendeu? Só. E assim, Deus foi abençoando da tal forma, eu só precisava da primeira oportunidade. De lá, fui para uma agência, fui para o 27 depois, e hoje a gente está no programa do Pop, posso dizer assim, fazendo um trabalho no jornalismo comunitário, hoje tendo reconhecimento. E aí, nessa história na televisão, e esse contato com a população, eu digo o seguinte, meu sonho sempre foi a comunicação. A comunicação, respondendo agora a sua pergunta. Sim. E eu falo que a política é uma consequência. Foi consequência. Porque nada do que eu fiz foi atrás do voto. Nenhuma matéria que eu fiz foi pensando no voto. Pelo contrário, quando eu ia fazer uma matéria de comunidade, eu ia no intuito de falar, essa pessoa precisa que o poder público ouça a voz dela. Exatamente. Quando eu vinha... Essa ponte que você fazia ali acabou te levando. Né? Conseguiu levar. Então o povo foi vendo essa credibilidade. Isso era tão real, mas tão real, que eu não media fronteiras. Eu não ficava triste se eu fosse tinha uma pretensão política em Vargem Grande e tinha que vir fazer matéria em Cuiabá. Pelo contrário, eu vivi em Cuiabá, eu fiz todo o meu trabalho, fazia matéria em Cuiabá, fazia em Vargem Grande, porque independente da cidade eu queria que se resolvesse o problema. Então eu falo que foi consequência tudo que aconteceu. Exatamente. Então, na sua vida tudo foi muito precoce, né? Eu lembro que você entrou muito novo no rádio, muito novo na TV. E muito novo também para disputar a primeira eleição. Eu também lembro assim de algumas críticas, algumas pessoas que não acreditavam. Como é que você, tão novo, já lidava com pessoas negativas em relação à sua campanha política? Eu acho que de todas as formas acontece até hoje, né? Acontece até hoje. Tem pessoas que não aceitam até hoje, sabe? E pra mim, sabe, eu tenho uma consideração porque com 14 anos Deus me fez uma promessa, sabe? Então, quem quer o Caio, ninguém conhecia quem era o Caio, sabe? E Deus falou bem assim, todo passo a passo da minha vida, me disse que abençoaria, usaria a minha voz para abençoar vidas. Eu estava lá na emissora, disse que me levaria a um lugar onde muitos entraram e se corromperam. E lá estava eu lá depois na política. Então assim, todas as vezes que eu fiz questionamentos e provas com Deus e não escondo a minha fé, Deus disse que estaria comigo todo o tempo, a todo momento. Então quando eu entro em 2016 pela primeira vez com 18 anos, 18 anos de idade, me coloco à disposição e me coloco como primeiro suplente após o resultado das eleições. Você é um fenômeno de votos, né? Porque nas 3 eleições que você participou, você teve voto para ser eleito direto. Né? Foi eleito nessa, mas na primeira que você ficou suplente, você também surpreendeu muita gente. Né? A primeira eleição, eu tive 737 votos. Eu fiquei como primeiro suplente, faltou 75 votos para eu ser eleito vereador. Para mim, achar para fazer mais um e eu ser eleito. A segunda eleição, eu vou em 2020, eu tenho 1.212 votos. Aumenta a quantidade de votos, porém, por conta do quociente eleitoral, não fui eleito. Faltou 350 votos para ser eleito. Olha aí. E aí eu venho para a terceira eleição e eu falei, Deus, está em suas mãos. Só que essa terceira eleição que eu vim, eu nunca vi com tanta fé, porque no meu coração falava, cara, tudo que Deus falou, cumpriu. E Deus falava muito de família comigo. Deus falava muito de família. Ele falou, antes de eu te colocar no lugar que eu quero começar a te colocar, primeiro você vai construir uma família. Deus sempre falou comigo sobre isso. Então você acredita que essas 2 primeiras eram um preparo de Deus, te colocando em um certo teste, forjando o seu caráter, para você chegar em alto nível nessa terceira eleição eleito? Eu acredito. Sabe por quê que eu acredito, Caleb? Ponto 1. Além da maturidade, posso dizer assim, a gente era muito inocente. Eu acreditava muito nas pessoas, sabe? E eu achava que todo mundo era amigo da gente.
Só que Deus muitas vezes falava, eu vou te ensinar, vou mostrar pra você que nem todo mundo que bate nas costas é amigo. E eu fui aprendendo a maldade que existe na política. Exato. E que existe é um campo muito minado, isso, né? É um campo minado. Existem muitas pessoas boas, de bom coração, que esperam um bom resultado, e a sociedade precisa saber reconhecer quem são essas pessoas para colocar lá dentro. Você entendeu? Eu tenho colegas dentro da Câmara que têm um pensamento diferente, apolítico, sabe? Porque eu entro no ambiente e vejo que o ambiente é maldoso, ruim, mas nós precisamos ser como a garça, que entra no meio da lama, mas ainda assim sai branca. Permanece ainda firme, intacta no teu propósito, sabe? Então assim, nós precisamos entender por que motivo nós estamos lá. Se alguém estiver entrando na política pelo seu interesse, qualquer projeto na tua vida que você for, se hoje você tiver o interesse de ficar rico para abençoar só você não vai conseguir. Você entendeu? Não é para você. Sim. Agora, se você tem o interesse sempre de pensando em alguém ou no próximo, pode saber que esse sonho não é teu. É Até de Deus. porque isso é uma essência do cristão, né, Claro, Caio? sem dúvida. O cristão que não contribui na vida do outro tá com o seu cristianismo aí Exatamente. em jogo, né? É desse jeito que eu creio. Vamos falar de política, Caio? Bora, tô pronto. Olha, os sites, né? Site de notícia, a mídia, enfim, anunciou aí um certo racha, uma divisão entre o prefeito, a prefeita e o vice-prefeito, né? Tião da Zaelli. E alguns anunciou também uma resposta do Tião da Zaelli, do prefeito, do vice-prefeito, e também, né, uma certa reunião que teve, inclusive, nos dias de hoje, né, no dia 21. Como que está essa situação em Várzea Grande? A prefeita e o vice-prefeito estão divididos? Infelizmente estão. Hoje Esse é um mal da direita, Caio? Eu não sei se pode ser o mal da direita, mas eu acho que o mal de pessoas. Porque eu acho que o problema maior é quando existe um propósito maior, a gente tem que entender que o nosso ego tem que ser deixado de lado, sabe? Sim. Eu falo isso com tristeza no coração e posso afirmar isso, que está dividido, mesmo eu sendo do PL, sendo de direita, alguém que defende, sabe? Você é a situação sei. E a gente está com menos de 3 meses aí, né? Exatamente. Então, assim, qual que é a diferença? Até muitos não entenderam alguns posicionamentos meus. Sim. Quando eu proponho uma CPI do Departamento de Água e Esgoto, quando eu faço tudo isso, algumas pessoas achavam que eu era oposição, outras colocam como situação. E eu digo que eu sou independência. Você entendeu? Você é independente? Eu sou independente, eu não tenho porquê, você entendeu? Eu não tenho porquê estar ali ou sendo o vereador do presidente da Câmara, o vereador da prefeita, o vereador do vice-prefeito. Até porque quem me elegeu foram 3.768 votos das pessoas que eu estava na rua todos os dias. O que eu quero? Eu quero mostrar a demanda, mostrar o problema, as indicações que sejam resolvidas. Está tendo uma certa dificuldade para os vereadores ter acesso aí ao secretário, atendimento de demanda, até indicações. Tá tendo isso aí, cara? Pra mim, no início tinha muita dificuldade, e agora o pessoal começou a atender, pelo menos da minha parte, se eu digo da minha parte. Sim. Mas uns colegas questionam a situação, você entendeu? Esse choque ainda de poder, sabe? E hoje, o que eu consigo ver? Pra mim, eu vejo porta aberta. Eu acho que penso que entenderam qual é o meu propósito, o meu objetivo. Eu não tô brigando por causa de cargo, eu não tô preocupado com cargo, você entendeu? E você tá na rua, né? Tô na rua. Você é fiscal do povo. Eu sou fiscal, eu ando. Hoje eu andei em Novo Mundo, eu andei vários bairros de Várzea Grande atendendo. Caio, a preocupação da população de Várzea Grande é a questão da água, que inclusive foi um tema muito debatido durante as eleições, né? Tá tendo um clompô contra a prefeita, tá tendo uma certa sabotagem. Isso é real, Caio? Você tem alguma informação sobre isso? Isso é o que foi apresentado até hoje pelo executivo, que há uma sabotagem. Eu acho que precisa intensificar as fiscalizações se existe isso hoje. Porque eu acredito que se eu tenho o anúncio que o ladrão vai entrar na minha casa, eu reforço a segurança. Então, assim, câmeras, guarda municipal,
todos numa força-tarefa para resolver isso. Mas eu acredito que o problema da água não seja só isso. É um problema crônico, é um problema crônico. Nós temos um problema de muitos anos. Sim, e outra, levantando. Eu fui atrás, eu não estou falando de achismo. Fui na AGER, fui na UFMT. São 600 milhões de reais para resolver o problema da água. Junta todos os deputados federais, junta todos os senadores, junta todos os deputados estaduais, faz uma soma para mandar emenda para você ver. Dá 17 milhões de reais para cada um e eles não vão mandar. Pede pro governo do estado ver se vai mandar recursos para Várzea Grande nesse montante só para água. Eles não vão mandar. Sim. Então, assim, hoje o único caminho para resolver o problema da água em Várzea Grande é a concessão. A concessão. Você entendeu? Acredito que a maioria da população aceita a concessão. Porque assim, essa história, vai aumentar a conta, não vai aumentar a conta. Gente, o pior de tudo é você pagar a conta e não ter água na sua casa. O povo você entendeu? Nós temos uma das energias mais caras do país. É aqui em Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste. A Energisa sapateia na nossa cara, faz o que quer, mas nós pagamos a energia todo mês, porque senão fica sem energia. A água em Várzea Grande, eu pago a água, mas eu não tenho água na minha casa. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, minhas caixas estão vazias. Eu tô pagando a conta, tá lá todos os meses. Então, assim, de todas as formas... Você mora em qual bairro? Eu moro no Mapim, em Várzea Grande. Tá faltando água no Mapim, cara? Falta. Você tá comprando água? É lá que falta, é lá que falta. Não, eu espero ainda chegar água. Vereador, o Vossa Excelência, né? Você, olha aí, Dalmir. Não, Vossa Excelência. Não é executivo, né? Porém, tem solução pra água em Várzea Grande? Tem. A população vai ver o final do mandato da prefeita Moretti, do vereador Caio, né? Eu acredito. E vai estar solucionado. Isso não vai ser tema de campanha para próximas eleições? É minha esperança, mas o que eu acredito hoje? Vamos pela base, vamos ser sinceros. Sim. O problema são 40 anos que existe aí. Mais tempo, posso dizer assim. É muito tempo. Hoje, o que acontece? Pra gente começar a dar certo daqui uns anos, começa hoje, né? Sim. Vamos calcular simples. Um processo de concessão, no mínimo 1 ano. Estudos, levantamento. Ganhou a licitação, uma empresa séria. Mais 1 ano só de projetos para ver o que vai fazer. Sim. Essa empresa que vier vai melhorar e muito. Sim. Mas não vai resolver nos 4 anos. Eu não acredito que resolve. Eu não acredito. Mas começa-se a resolução. Porque do jeito que está hoje, não começou a resolver o problema. Já é uma resposta para a população, pelo menos. Então, o que eu acredito? Existe hoje, por exemplo, inclusive dentro do contrato deve-se colocar isso, que até 2033 a universalização da água e do esgoto. Precisa que 99% da população tenha água e esgoto em sua casa. Isso é nível Brasil? Isso é nível Brasil. Okay. Então, assim, o governo federal já falou o seguinte: eu não tenho dinheiro para fazer isso daí. Cada município que se vire, não está ajudando. Você acha que o DAI, na situação que está hoje, não conseguindo manter o básico, vai cumprir a universalização da água? Então é colocar no contrato da concessionária que vier, para que cumpram e que tenham a rede de esgoto, que tenha água. Se a gente não começar hoje, a situação não vai se resolver. Tem vereadores, tem colegas que são contrários à concessão. Você entendeu? Só que quem que tem que dar resposta é a população e não pode perder a esperança agora. Sim. Não pode perder a esperança, porque senão vai ser mais um tempo do jeito que a gente está sofrendo, sem água para tomar banho, para lavar roupa, para lavar uma louça. Você entendeu? Situações assim básicas que você não tem na sua casa. Exatamente. Eu sei porque eu vivo isso na pele. Entendeu? Eu vivo isso na pele. Nada contra quem mora em condomínio, mas eu moro no bairro. E o bairro, eu sei o quanto o bairro tem a dificuldade. A dificuldade de você tentar ali buscar e você não ter para onde recorrer. Exatamente. Você entendeu? Caio, a população quer festa ou quer água na torneira? Água na torneira. Fala sobre a festa. Você é a favor da festa que a prefeita vai dar, aniversário de Várzea Grande? Não concordo, mas ela me fez um compromisso. Não vai ter dinheiro da prefeitura na festa. Vai ser tudo da iniciativa privada. Tudo emenda parlamentar. Correto. Entendeu? Então os deputados, eu acho que o deputado Beto, o Fabinho, eles que vão mandar esse dinheiro. Então, falei menos mal. Entendeu? Menos mal. Porque no fundo, e a justificativa que eles trouxeram, porque assim, hoje, o que acontece? Várzea Grande não se paga. Sim. Várzea Grande hoje tem um déficit hoje muito grande. Total. Então, o que acontece? Sendo assim,
Segundo o que eles apresentaram, e depois disso a gente vai dar esse voto de confiança, é por isso que eu não vou manifestar, entendeu? Eu vou deixar tocar o bar como diz o outro, né? Tocar a música, porque ela garantiu, conversei com o secretariado, eles disseram que vai trazer renda, vai gerar emprego, vai injetar dinheiro na economia do município. Então é plausível. Tem seu lado positivo. Então tem o seu lado positivo. Mas a primeiro momento eu tomei o choque, mas depois eles me trouxeram ali, então tô aguardando. Mas quem decide no final é a população e é eles que a gente tem que ouvir, né? A gente sempre está acompanhando você na tribuna lá da Câmara Municipal, falando sobre, né, o transporte coletivo e tal. No seu primeira vez que você ocupou, né, a função de vereador, você trabalhou em cima do passe livre, né, o projeto do passe livre. Na época a prefeita Lucimar vetou, né, alguma coisa assim. Como é que está essa situação? É uma pauta sua para o passe livre está aprovado já em Varza Grande. Já é uma realidade o passe livre? Já. A luta sua ou foi outro vereador aqui? Não, a luta era nossa, mas é claro, a gente era oposição ao Calil, ele nunca ia dar essa moral para nós, né? Então o prefeito vai botar o nome dele, falou que era a tia dele lá, sei lá, quem fez, propôs lá e deu tudo certo. Mas o importante é isso, é que foi aprovado, tá valendo em Varza Grande, tem alguns ajustes que precisam ser feitos ainda, entendeu? Mas a minha luta contra a União Transporte ainda continua. Meu sonho é ver a União Transporte longe de Varza Grande. Você entendeu? Eu sei que tem bastante parentesco de político lá. Você entendeu? Tem muita gente que ganha dinheiro com a União Transporte em Varza Grande. Então, meu sonho é ver essa turma longe ou... Que, claro, a gente não é contra o empresário, muito bem. Eu não importo, na verdade, quem é o dono, para ser bem sincero. Entendeu? Eu não estou preocupado quem é o dono. Eu estou preocupado com o serviço prestado. Hoje mesmo eu conversei com a dona Benedita perdeu o serviço dela por conta da incompetência da União Transporte. Porque no final da história ela tem o horário para chegar no serviço, ela sai de casa às 5 horas da manhã e o horário do ônibus passar é 5h15. Só que o ônibus simplesmente chega às 5h40. E ela chega atrasada, o chefe falou, ó, acabou, eu não aguento mais. Você entendeu? Toda vez que chega atrasado aqui por conta desse atraso no ônibus. E no bairro lá, Novo Mundo, onde eu estive, por exemplo, é só um carro que atende lá. Com o ar-condicionado estragado, quando o ônibus estraga, não tem outro carro para substituir, e eles vão tocando a vida. Aí eles só cumprem o seguinte, aqui que é a CMT que faz ali Intermunicipal Cuiabá e Varza Grande, eles tocam o barco e botam os melhores ônibus porque a AGER está fiscalizando. Lá em Varza Grande, não, eles botam os ônibus de 10, 15, 13 anos trabalhando lá e tanto faz, você entendeu? Ou seja, bota o resto, o trem velho lá, a lata velha lá em Varza Grande. Só quem já usou o transporte coletivo de Varza Grande sabe do que nós está falando aqui, né, cara? É uma raça que não tá nem aí com a gente. Meu Deus, mas a tendência é melhorar, né? Tá, meu sonho. Caio, fala da relação entre a fé e a política. O que você acha sobre a pessoa estar no meio da política, que é um ambiente todo hostil, que você acabou de colocar, né? E ao mesmo tempo preservar os valores e princípios que ele carrega aí, mediante a sua fé, né? Como que é esse desafio, mano? Para mim, pensa comigo. Como que você é cristão e vive no mundo de hoje? Como que você é cristão e trabalha numa empresa? Sim. Porque em todo lugar você vai achar o corrupto. Você quer... Tem muitos que não gostam, até que eu falo. A igreja é um sistema político. Sim. A igreja é um sistema político. Dentro da igreja tem os mercenários. Tem os que não estão pensando na fé ou no meu irmão, no próximo, não. Está pensando nele, no bolso dele, de usufruir para ele. Mas lá dentro tem também aqueles que estão preocupados em ajudar o próximo. Exatamente. Então, o mundo que nós vivemos, a igreja que nós frequentamos, a empresa que a gente faz parte é uma política. Mas sabe o que é o problema? É que eu me esqueço o nome do escritor que diz que o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E, se eu não me engano, é Martin Luther King. Isso, Martin Luther King. Então, esse é o problema maior. O problema não é a política, é a politicagem. O problema não é o político, são os politiqueiros. O problema é quando nós colocamos lá o cara que vem oferecer o dinheiro em troca do voto. Mas o sistema não empurra o cristão a tomar uma decisão. Ou ele fica em silêncio, aí ele se torna conivente, ou ele entra no jogo. O sistema não dá essas duas opções, mano? Eu falo um negócio pra você. Eu sinto às vezes oprimido. Tentam oprimir. O sistema tenta te oprimir. Mas me calar, não.
Fica lá não. Então assim, você imagina, até hoje, nos dias de hoje, é só parar e pensar quando a gente prega a nossa fé. O que o sistema faz com a gente? Até quando nós vamos pregar a nossa fé. Sim. Você lembra no tempo de Cristo, como era? Aqueles que pregavam eram crucificados, eram mortos. Sim. Você entendeu? Então é o quê? É arriscar a nossa vida. É estar dispostos a fazer diferente, a ser diferente. E eu não estou preocupado com quem olha e fala, é mais um. O meu coração, eu quero entrar no céu. Você entendeu? Sim. E dinheiro nenhum vai me comprar. Então, hoje o meu foco maior é permanecer com a minha origem. Não quero morrer na política, não quero viver de política. Pelo contrário, serviço, né? eu tenho meus objetivos dentro da política, sabe? Eu posso dizer assim, os meus sonhos, não é objetivo, os meus sonhos. Sonhos, Caio, sonhos, né? Projetos, metas, enfim. 26 está aí, né? Como a gente conversou, tudo é meio precoce na sua vida. Tem projeto para 26 ou tá cedo ainda? Eu acho que tá cedo. Eu falo que tá cedo porque eu até tenho... Você tá num partido que é o maior partido de direita do país. Sim, o maior partido de direita. A gente tem uma representação muito boa nas câmaras municipal e o Valdemar da Costa Neto quer, né, fazer com que isso chegue aí hoje, com mais amplitude no Claro, o que eu vejo hoje? Eu me preocupo muito com o segmento evangélico e com aquilo que a gente acredita. Vou trazer um exemplo. Hoje, dentro do segmento evangélico, o deputado que eu até apoio e gosto, que é o deputado Sebastião Rezende, a gente tem uma amplitude estadual, temos ele. A minha única preocupação hoje é a nível federal. A gente tinha o Abílio, que tinha a mesma linha ali com a gente, hoje é prefeito da capital. E a pergunta é, quem vai ser esse nome que irá substituir? Você entendeu? O Abílio da Câmara Federal. Quem consegue fazer essa substituição? Então, assim, procurar, a gente já recebeu várias pessoas propondo, só que eu falei, eu quero ver meu mandato de vereador, eu quero ajudar a cidade de Vargem Grande primeiro, tô vendo como vai ser, preciso ver esse ano passar primeiro, para que a gente consiga estruturar e melhorar a cidade, porque Vargem Grande tá faltando, você entendeu? E falta tá tudo muito recente, né, Caio? Muito novo. Vocês estão... Eu tô há 3 meses no mandato. 3 meses no mandato, né? 3 meses. Tá conhecendo todas as demandas. Eu acredito que é muito além do que aquilo que a gente vê na TV, né? Nossa, muita coisa. Então, quando você principalmente os bastidores. Os bastidores é difícil, né? É preocupante os bastidores. Exatamente. Caio, fala pra nós, é possível você chegar diante da Câmara Municipal, diante do Parlamento e você não ser coagido pelos olhares, pelo público, pelos vereadores que já estão ali há 10, 15 anos, sem ser, né, jogado de lado e falar assim, olha, não dá, você é novo ainda, tal, não entra nesse caminho. Dá, irmão? Dá pra encarar a parada assim? Cara, eu encaro porque... E fazer a diferença? Dá, sabe, alguns vereadores já chegaram pra mim que já tem mandato, você entendeu? Aí eles vêm com aquela história, você é novo, né? Você vai aprender muito ainda. Vai aprender muito. Eu falo, beleza, mas subo lá e rufo o porrete, eu tô nem aí, entendeu? Pensa o que quiser, entendeu? Até porque, história de ser novo aí, eu fui tudo contra a lógica na minha campanha. Sim. Chegaram, bateram na minha mesa e disseram, você não vai ganhar a eleição, você vai tomar pau na urna. Exatamente. Por quê? Apresentaram pra mim, política se ganha assim. Eu falei, eu nem sei fazer esse trem, nem gosto desse negócio. Vambora. Entendeu? Não, mas você tem que pagar gasolina pro pessoal aí. Eu falei, não tem dinheiro de gasolina, nem se eu tivesse eu dava. Mas tem que pagar o adesivo do carro. Eu falei, não vou pagar o adesivo do carro. Não, mas tem que pagar a placa da dona. Eu falei, eu não vou pagar, coloca a placa quem quiser. E foi assim. Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero pessoas que acreditam no projeto, olhem no formato diferente, nós vamos pra rua e eu vou pedir voto. Arrumei uma picapezinha de som, você entendeu? Arrumado, emprestado. Sim. Fui pra rua, botei o pessoal junto comigo pra rua e eu fui pedir voto. Pronto. E aí eu abraçava o povo na rua, conversava, falava, a gente precisa de uma cidade melhor. E foi isso que me deu voto. A mentalidade está mudando, né, cara? Aos poucos, né? É um processo difícil. Tem muita gente até corrompida ainda, infelizmente. Caio, você é um fenômeno de audiência, né? A gente fica feliz por ter você como amigo aí da TV comunitária, começou aqui e tá aí galgando lugares especiais, extraordinários. Eu quero que você
você diga se a população pode acionar Caio Cordeiro através das redes sociais, telefone, enfim. Olha, tá faltando água aqui no meu bairro, cola aqui, Caio, apesar da correria, né? O povo pode colar em você, Caio? Pode, e eu deixo sempre dividido ali, né? Uhum. Porque hoje eu criei uma equipe justamente para quê? Para dar esse suporte à comunidade. E precisa, né? Precisa. Então você vai sempre pensar, eu quero vereador, eu quero repórter. Uhum. O dia que você quiser o repórter, eu deixei o número lá disponível. Uhum. Você entendeu? 9698. Isso. Você entendeu? Você pode entrar em contato lá. Que vai... Coloca, eu falo o número aí, cara. O Almir vai colocar na tela, mas então aí. Fechou. Fala pra galera aí. Ó, eu vou 9698-635. Esse é o que se aciona o Caio Repórter da televisão. Geralmente eu tô no ao vivo. Você entendeu? 9698-6035. E eu quero falar com o Caio Vereador, quero mandar um ofício, quero que ele cobre aqui sobre o meu bairro. Eu tenho uma equipe que passa o dia todo respondendo mensagem, mandando ofício à prefeitura, que é o 9255-1855. Detalhe, todas essas demandas que chegam nesse zap 99255-1855, elas chegam até a mim também. Porque antes dela ir para a prefeitura, ela vai com a minha assinatura. Então encaminha o secretário e depois a equipe ainda liga, vai lá, pega, entra em contato. E aí, Caleb, tudo bom? E aí, aquela demanda que a gente mandou na semana retrasada, no mês passado, como que tá o andamento? Sabe por quê? O que eu via nos parlamentares, às vezes, era esse difícil acesso. Você entendeu? Sim. Às vezes você não queria nem falar com o vereador, com o deputado, mas pelo menos com o assessor que te desse o encaminhamento que você conseguisse chegar. Exatamente. Você entendeu? Eu falei, então, eu preciso disso. Eu falei, eu quero que você atenda ao cidadão. O Caio Cordeiro não é onipresente, não dá conta de tudo, não consegue atender todas as ligações, todas as mensagens, mas se eu tiver uma equipe que me ajuda, tô feito. Eu falo pro meu gabinete, aqui é igual empresa privada, não deu certo, tchau. Pronto. Porque ninguém é por compromisso político lá. Pelo contrário, é por trabalho. Inclusive você fez até um processo seletivo. Exatamente, já tem um processo seletivo para recepcionista e tudo mais. Lá eu tenho horário dividido, cargo horário dividido, tem aqui. A câmera só funciona pela manhã, das 7 a 1h30. Eu falei, meu gabinete fica aberto o dia todo. Ou seja, se você chegar na Câmara, precisar falar com o gabinete de Caio Cordeiro, tá aberto o dia todo, porque tem uma equipe de manhã e outra equipe à tarde. Para justamente fazer um trabalho diferente. Se convidar, você volta de novo? É claro que eu volto. Tem muita coisa para falar. Hoje o Caio é pai, né? O Efraim tá chegando, né? Esposo. Mas você já tá acabando já? Esposo. Ué, vamos encerrar, né? Não, tá cedo, pô. Tá cedo? Eu não falei nem uma hora aqui. Caio é pai, Caio é esposo, Caio é repórter, influência digital, vereador. Meu Deus, assunto demais, né? Rapaz, eu tenho todo esse emprego. Tem alguma pergunta que eu deixei passar e o Caio queria que a gente fizesse para ele? Alguma coisa que seja relevante? Eu gostaria de falar dessa emoção de ser pai. Rapaz, olha, eu nunca imaginei, sabe? Você vê, eu tinha acabado eu tinha acabado de passar um processo de eleição. Você entendeu? Não, o ano de 2024 foi, assim, um ano para não ser esquecido, né, cara? O povo que brincou comigo, né? Porque ele falou, rapaz, você fez campanha da TT fazer filho ainda. Eu falei, foi bênção, porque foi praticamente. E aí, acabou a eleição, né? Eu lembro até hoje, um sábado, eu deitado, falei, acho que eu vou descansar um pouquinho hoje. Vou dormir até mais tarde. Minha mulher não deixou eu dormir até mais tarde. Sim. Chegou, no empurrãozinho. Me deu uma caixinha quando eu vi. Parabéns, papai. Eita. Então, assim, hoje eu falo pra você. É gratificante, né, É muito cara? gratificante. É a gente ver Deus realizando coisas na vida da gente, né? No seu caso, na sua, da sua esposa. Coisas que foram plantadas lá atrás, né, cara? Várias renúncias, né? Vários não. Isso é verdade, você falou tudo. Caminhos improváveis, né? Porque Deus coloca a gente em cada coisa. Primeiro você passa pela humilhação, aí o povo fala bem assim, agora ele caiu, perdeu. Sim. Agora já foi. Não vai mais dar certo. Ih, não levanta mais. Isso. Você entendeu? Exato. E aí falou, agora eu quero ver de onde que ele vai arrancar a força. E cada hora, até eu quase acreditava. E Deus falava, calma. Tô dando um novo rumo pra tua vida. Então, assim, eu vivi os últimos anos agora, antes de 2025, os últimos 2 anos, acho que eu passei uma das maiores dificuldades da minha vida em todos os sentidos. Então, a gente sofreu
A gente tentou batalhar, a gente sofreu. Eu vim de família pobre, morava num barraquinho de tábua. Sim. Você entendeu? Eu não vim de família rica, você entendeu? Nenhum parente meu é político. E eu vim de baixo. E todo mundo falava, cara, é impossível chegar. Eu falava, é possível. Você entendeu? É possível. Eu só tinha fé. E, sabe, Deus sempre falava, ó, viva esse tempo agora, que amanhã vai chegar o tempo de vitória. Amanhã vai chegar o tempo de vitória. E eu via Deus falando. E Deus usa uns caminhos difíceis, né? Tudo difícil, contra, né? E diferente, tudo contra a lógica do homem, porque Deus não trabalha na lógica do homem. Exatamente. Ele trabalha na ilógica do homem. Isso. E no final, cara, eu me lembro que 2025, quando vira o ano, Deus falou, vai ser um ano diferente. Olha aí. Te entregarei uma vitória surpreendente e antes do fim do ano eu te dou um filho. Eu falei, Eita. impossível meu filho nascer. Minha mulher tinha acabado de parar de tomar anticoncepcional. Na verdade, ela tava tomando ainda. Sim. E aí eu acho que depois fazia. Aí ela falou, vou tirar o anticoncepcional. Falei, não, beleza, pode tirar, porque aí daqui um ano vai Isso. passando os efeitos. Geralmente é assim, né? E normalmente é assim. Agora não teve tempo nenhuma. Foi, um dia tirou, no outro tava lá o Efraim já. Então assim, Efraim significa bênção e prosperidade. Bênção e prosperidade. Né? Bênção e prosperidade. Então assim, eu sei que Deus me trouxe esse caminho pra eu... Todo mundo fala que quando você é pai muda a sua forma de pensar. Eu tô louco pra viver isso. Não, já tá vivendo, eu né? tô vivendo porque eu não vejo a hora, sabe? De você poder fazer por alguém, de ver, de amar ali, alguém que você nem pegou ainda, que você nem viu, Isso, mas você já tem aquele carinho, aquele amor, né? Então é surreal. E é promessa de Deus, é a promessa Exatamente. de Deus. É presente. E além de Deus, cara, tudo que você faz é em torno do filho, irmão. É verdade. É em prol deles, o seu patrimônio, enfim, tudo, né? O modo de viver, você fala assim, rapaz, eu nem queria ir pra igreja hoje, mas eu tenho um serzinho que tá sendo formado, um caráter, personalidade, e depende do exemplo, né? E aí o exemplo arrasta. Pois é, cara, Deus abençoe, mano. Obrigado por ter vindo aí na TV Comunitária, no nosso podcast. Rapaz, é uma honra demais receber você aqui. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando, continue humilde do jeito que você é. E nós estamos acompanhando você. Obrigado, fico feliz, Caleb. Muito obrigado você, Dalmir, toda a equipe. É desse jeito que eu creio. Que Deus possa abençoar cada dia mais. Eu estou feliz, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que Deus possa continuar conservando, né, trazendo amigos. Sim. Porque a nossa vida ela é feita de amigos, de amizades. E o pastor Rogério sempre falava assim: pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Então assim, às vezes tem pessoas que vão nos ferir, tem pessoas que vão nos decepcionar, mas existem também as pessoas que curam, que Deus manda para nos ajudar. Deus usa pessoas, né? Hoje nós estamos num mundo onde o pessoal olha e fala bem assim: o importante é você ter um cachorro e ter um gato. É importante sim, você entendeu? Mas por mais que pessoas às vezes nos ferem, nos deixam mal pra caramba, vou deixar um segredo pra você: são pessoas também que vão te levar onde Deus quer que você esteja. Por exemplo, eu olho ali o Dalmir Ferreira que tá ali, ó. Sim. Foi uma das pessoas que Deus usou. Assim como teve pessoas que tentaram me parar no meio do caminho, mas também foi pessoas que Deus me trouxe como ponte para fazer com que eu chegasse aonde eu precisava chegar. Exatamente, você falou de ponte, eu lembrei de um outro podcast que eu assisti, que a gente pode até perder contato, a gente não pode perder acesso. Verdade. Deixar acessos estabelecidos, né? Para que a gente seja alcançado, alvo da bênção, da graça, da misericórdia de Deus, através de pessoas, né? Verdade, isso é verdade. Que Deus abençoe seu mandato. A nós. Estamos encerrando. Obrigado aí, Deus abençoe. Muito rápido, seus assessores, os meninos que estão aqui. Hoje tá o Cleudes, o Pedrão aí. Cleudes, abraço pra dona Silvia Aguiar lá. Silvia Aguiar, chefe de gabinete já, né? É isso, nosso chefe de gabinete. Mulher de Deus. Brava ela, hein? É brava, né? Só tem a cara, é um amor de pessoa. Eu falo pra ela: você tem que ser mais dura, Silvia. Aí ela toda vez, eu falo: vai lá, chama a atenção de fulano. Não, vereador, eu vou te explicar. Aí ela vai me defender. Eu falo: você é advogado em defesa, Silvia. Maravilha, é desse jeito que eu creio. Você que está acompanhando a gente aí, que Deus abençoe você, continue com a gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí para que as pessoas conheçam aí a fala do vereador Caio, né, o trabalho do vereador Caio,
e que Deus continue abençoando aí o município de Várzea Grande, né? Porque são pessoas como Caio Cordeiro, que a gente, no caso, a gente ora, né? No caso, a gente não vota, né? A gente está do outro lado da ponte, mas a gente ora para que esteja dentro do parlamento fazendo a diferença. É desse jeito que eu creio. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço.